Bom, nessa aula a gente vai falar sobre interconexão de sistemas. Tá? Frequentemente, nós podemos dizer que um sistema ele pode ser representado pela interconexão de diversos sistemas. Tá? Então, nós podemos ter aqui sistemas que são representados em série. Por exemplo, a gente tem aqui um sinal de entrada X de T, um sistema 1. Esse sistema 1 vai gerar uma saída Z de T, que vai ser conectada no sistema 2, que vai gerar uma saída, portanto, Y de T. Então, frequentemente a gente mede, no caso, Y de T e X de T, e a gente tem uma representação desses dois sistemas conectados aqui em série. Um outro tipo de representação comum é a representação em paralelo, no qual a gente tem um sinal de entrada X de T, esse sinal ele é mandado para um sistema 1 e para um sistema 2. Na saída do sistema 1 a gente tem um sinal Z de T, na saída do sistema 2 a gente tem um W de T, e depois a gente soma esses dois sinais, e aí a gente tem a saída aqui do sistema global como um todo, como sendo o Z de T mais o W de T. E a gente pode ter representações aí que são série em paralelo, ou coisas em paralelo, com várias coisas em série. A gente tem o céu é o limite nesse caso, né? A gente pode ter vários tipos de interconexão de sistemas. E de fato, a nossa habilidade de conseguir subdividir um sistema complexo, né, em subsistemas é uma habilidade essencial para qualquer engenheiro. Né? E por sistema complexo, nesse caso, eu quero dizer tanto um equipamento, tanto um produto, quanto até mesmo um software que vai ter várias funções, vários submódulos em que você vai concatenando isso e criando, portanto, o teu algoritmo lá final, certo? No qual você vai entrar com algum dado e vai colher uma saída, certo? Não deixa de ser um sistema desse ponto de vista. Então essa habilidade, né, de conseguir olhar para o problema e quebrá-lo em pedaços, ela é essencial para a gente aprender a simplificar os nossos problemas, aprender a identificar onde a gente pode ter erros, onde a gente pode ter falhas, e essa habilidade então ela é muito importante. A gente precisa treinar muito essa habilidade para ficar bom nesse tipo de exercício, nesse tipo de pensamento, certo? De linha de raciocínio. A gente tem aqui, por exemplo, uma cadeia de medição que é tipicamente usada lá numa sala. Né? É um exemplo de interconexão de sistema totalmente em série. Né? Por quê? Porque a gente vai, né, ter o nosso computador, né? O nosso computador ele vai conversar com a placa de som. A placa de som vai ter um canal de saída e um canal de entrada, né? Por exemplo, uma placa bem simples. Tá? Então a gente gera um sweep aqui dentro do meu computador. Esse sweep ali ele vai ser enviado de maneira digital ali para a placa de som. Ele vai ser transformado em sinal contínuo, e esse sinal contínuo aqui, esse sweep, ele vai entrar lá num amplificador, né, que é o que alimenta a minha fonte omnidirecional, o meu alto-falante que está dentro da sala, certo? Então esse sinal aqui gerado pelo computador, ele é enviado pelo amplificador. O amplificador amplifica esse sinal, portanto, o transforma em outro sinal. Esse sinal transformado é enviado para o alto-falante. O alto-falante, ou a fonte sonora, ela vai ter sua própria resposta, sua própria característica, ela vai ser um sistema em si. Portanto, esse sinal amplificado também vai ser transformado aqui na saída pela fonte. Finalmente, esse sinal que sai da fonte sonora, ele vai ser transformado pelo ambiente, pela sala em si que a gente está medindo, certo? E aí, lá numa determinada posição da sala, vai ter um microfone. Esse microfone vai captar o som que saiu da fonte e se propagou pelo ambiente, foi transformado pelo ambiente. Esse microfone vai captar do lado de cada membrana, né, pressão sonora e transformar esse sinal aqui num sinal elétrico. Então, o microfone também está transformando o sinal de alguma forma, certo? Então, esse sinal que a gente vai captar depois lá com a placa de som e que vai ser finalmente analisado no computador, ele é o conjunto da resposta do amplificador, da fonte, do ambiente subteste e do microfone, certo? Então, de fato, a gente mede a resposta da cadeia no meio ali, a cadeia inteira, né? Amplificador, fonte, ambiente e microfone, certo? Um outro exemplo, né? A gente tem lá um canal, por exemplo, de uma mesa de som.
né? Você entra lá com o teu microfone lá na entrada desse canal, você tem um controle de ganho, você tem depois um equalizador, geralmente com algumas bandas, você tem uma série de endereçamentos aqui se você amplifica, se você manda o sinal, mas em geral a gente vai ter no final ali um fader, que é o controle de volume do meu canal. Então eu tenho uma série de sistemas aqui que estão conectados em série, assim como na cadeia de medição, mas por outro lado eu tenho também aqui um banco de filtros, né, nesse equalizador. Eu tenho um equalizador aqui, por exemplo, eu coloquei essa figura aqui que representa um banco de filtros, porque a gente pode ter o sinal entrando nesse banco e sendo filtrado aqui em diversas bandas de frequência, ou um passa baixa, um passa alta e um de média frequência, por exemplo. Então a gente vai ter um banco de filtros que está operando de fato em paralelo. E o sinal desse banco de filtros depois ele vai ser somado, então a gente vai ter a resposta de uma banda, a resposta de outra banda e a resposta da terceira banda, a gente soma e continua na nossa cadeia, certo? É importante que a gente tenha essa habilidade de ser capaz de dividir sistemas complexos em sistemas menores, tá? Esse exercício da mesa de som, por exemplo, é um exercício interessante para a gente fazer, para vocês fazerem, vocês mesmos tentarem detalhar, né, a cadeia de sinais ao longo de um canal de uma mesa de som. Ou, por exemplo, ao longo de uma sala, ou ao longo de um home theater, ou ao longo de um estúdio, ou ao longo de uma medição de uma vibração, algo do tipo, certo? Então, são exercícios interessantes que vocês podem fazer, vocês podem até criar seus próprios exercícios para entender em que sentido os sinais que a gente quer medir, quer calcular, estão fluindo, tá? Também é importante a gente fazer um pequeno exercício analítico aqui. Então eu vou para o quadro. A gente tem agora um sistema representado aqui por essa abstração. É um sistema que não tem muita utilidade física, mas é um sistema com realimentação, vocês podem perceber. Na entrada do sistema eu tenho um x de n discreto e na saída eu tenho um y de n discreto. E o que essa minha caixinha aqui faz é simplesmente coletar o atraso desse e de n. E esse e de n tem aqui, ó, ele é representado por um bloco somador. A nossa ideia aqui, o nosso objetivo é plotar o y de n para um sinal de entrada, um x de n ali, igual ao impulso unitário. Então, de fato, eu vou colher aqui uma resposta ao impulso, né? Porque eu vou entrar com o impulso unitário e colher a saída, que no caso vai ser a resposta ao impulso unitário. Beleza? E a gente sabe também, é uma condição do exercício, que o y de n é igual a zero para todo n diferente de zero, e a gente representou isso aqui, né? Para as amostras menor que zero, o y de n é nulo. Tá? Então, o que a gente sabe sobre esse exercício aí? A gente sabe que o e de n, vou apresentar mais em cima, o e de n, ele é, na verdade, né, o x de n, que vai entrar aqui no mais, e o y de n, que vai entrar com menos. Então, a gente tem o e de n como sendo a x de n menos y de n, certo? E a gente sabe também que o y de n é igual a e de n menos 1, certo? Então, eu posso tentar entender quanto vale, por exemplo, o e de menos 1. Isso aqui vai ser x de menos 1 menos y de menos 1, certo? O x de menos 1, se o x é o delta de n, então o x de menos 1 vai ser 0, e o y de menos 1, como a gente sabe da condição do exercício aqui também, vai ser 0. Logo, o e de menos 1 é 0. E aí, eu posso calcular o y de 0. Com essa condição
aqui, a segunda condição. O y de 0 é igual ao e de menos 1. Portanto, o y de 0 é 0. E aí a gente pode marcar aqui. Certo? Temos o primeiro ponto do nosso gráfico. Próxima etapa é calcular o e de 0, que vai ser x de 0 menos y de 0 que a gente acabou de calcular, de acordo com essa expressão aqui. Então, o x de 0 é o impulso, vai ser 1, e o y de 0, como a gente acabou de calcular, vai ser 0, logo o e de 0, desculpem, vai ser 1. E, finalmente, a gente pode calcular o y de 1, que vai ser dado por essa expressão. Então, a gente vai ter o y de 1 vai ser o e de 0, portanto, a gente vai ter igual a 1. Então, a gente tem aqui que nesse ponto, o meu y vale 1. E eu posso fazer isso recursivamente, né? E aí, eu vou ter, por exemplo, vou fazer mais um, né? O e de 1 vai ser x de 1 menos y de 1, certo? X de 1 é 0, y de 1 é 1, então esse cara dá 1, e o y de 2 vai ser o e de 1. Portanto, a gente vai ter aqui que o y de 2 vai ser igual a 1 também. E assim por diante, certo? Então, a gente construiu a nossa resposta ao impulso, né? Tendo o sinal de entrada aqui, impulso unitário, e tendo as condições que a gente encontrou no exercício, beleza? Por hoje era isso, até mais.